E aí, pessoal, beleza? Vou emendar mais um aqui. A oração coletiva, capítulo 3. Vamos lá, a oração coletiva. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Lobriguei? Ver a custo, entrever, enxergar, ver ao longe, ver casualmente, o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Tava vendo conforto, né? Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura através da qual penetramos silenciosos. Então, às vezes isso aqui, cara, eu já percebi. Alguns livros mais pra frente, né, eu falei que eu li os 4 primeiros do André Luiz. Ele relata umas batalhas, vamos dizer assim, sabe? Eles vão resgatar, como ele está sendo resgatado agora, né? E aí ele relata algumas coisas de... Cara, parece coisa de Marvel, assim mesmo. Como ele falou agora, uma de Marvel, de Senhor dos Anéis, né? Um cajado luminoso. Porque... Eu não... É isso, cara. Eu tô lendo e só tô passando pra vocês, mas... Nesses livros pra frente, ele relata quando ele vai resgatar, não sei o que, e aí ele vê essas mesmas figuras monstruosas, não sei o que, e ele relata, cara, armas que soltam poder, né, que soltam rajados de luz, alguma coisa assim. Parece incrível, né, mas a gente só vai ter certeza quando chegar do lado de lá, né. E como a própria nota do André Luiz antes dos capítulos, é necessário ter a estupefação, né, a surpresa e usar a cabeça para às vezes duvidar, né? Não era duvidar que ele tinha usado a palavra, mas enfim, a gente tem que... Mas enfim, interessante, né? Então eles chegaram numa torre florida lá, né, dominada por trepadeira, abriu um portão e entraram. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris, de primavera. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, à feição de grande hospital terreno. 2 jovens envergando túnicas de nível, não com o no final, é que nem nível, mas da neve, ou a ela relativo, né? Olha que legal. Então 2 jovens envergando túnicas de linho, de nível linho, então de linho branco, né? De neve, acorrearam pressurosos ao chamado do meu benfeitor, e quando me acomodavam num leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recordar-me carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim, amanhã cedo voltarei a vê-lo. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo em que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Envolvendo os 2 enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Ele falou que estava vendo um pôr do sol, né? Um deles afagou minha fronte, como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Então, eles estão não muito longe da crosta terrestre, eles estão perto da nossa Terra aqui, vendo o mesmo sol nosso, né? Meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadiu o quarto através das janelas. Né? Olha que bonito, de infinito respeito, né?
através da janela e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que no-lo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me assim ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Olha só, né? Ele se via como um cego e só agora enxergando, vendo a beleza da natureza, né? A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela. Se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam minha alma. Profundas comoções vibravam-me no espírito. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrado ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Então ele já estava vendo o pôr do sol, chegou o crepúsculo, e em todos os núcleos dessa colônia de trabalho, consagrado ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. Então aqui a gente já vai começar a ver uma certa hierarquia, existem ministérios aqui, já estou dando um spoilerzinho, né? Mas é bom pra gente já ficar esperto, né? E enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. E falou, né? Agora fique em paz, voltarei logo após a oração. Empolgou-me ansiedade súbita. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Está ainda fraco, esclareceu o gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, aquela melodia renovava-me energias profundas. Levantei-me vencendo dificuldades e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei ao enorme salão. Então ele falou assim, se você está disposto, vem comigo, né? Aí ele deu o braço, ele abraçou o braço, o André Luiz abraçou o braço. Seguindo vacilante, cheguei ao enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbora cheia de claridade brilhante pendiam delicadas e flóreas guirlandas que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa. Contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente, notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica. Feérica, o que é isso? Deslumbrante, maravilhoso, legal. Obedecendo a processos... Então, assim, contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam a mente, notei que ao fundo, então ele estava num lugar amplo, assim, num auditório, vamos dizer assim, e ele viu que no fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase deslumbrante. Vão imaginando aí, né? Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto. Em atitude de prece, envergando alva túnica, alvo de branco, né? Túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia entre os que cercavam o velhinho refulgente. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo, todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador, através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Mal terminara a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz.
O cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria, e quando as notas argentinas fizeram um delicioso staccato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Tem uma nota aqui, sobre o coração azul, né? Imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia. Com estrias douradas. Cariciosa música, em seguida, respondia aos louvores, procedente talvez de esferas distantes. Foi aí que abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas, se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. O que é miosotes? Gênero de plantas herbáceas da família de... Bom, algumas plantas, florinhas azuis, uma flor. Então, se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. Então a gente não conseguia pegar. As corolas... Mas vamos lá, o que é corolas? Receptáculo dos estames e do pistilo das flores. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energia ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Do licor da esperança. Acabou mais um capítulo. Então, esses primeiros capítulos eles estão bem descritivos, assim, vamos dizer, né? Daqui a pouco os capítulos começam a ter mais diálogos, ele começa a trabalhar e aí começa a ficar mais interessante, né? Então, acho que sem muitos comentários da minha parte aqui, eu falei pra gente prestar atenção, mas só que no quadro, né? Porque é isso, ele já começa... É isso que eu acho interessante. Ele começou a relatar tecnologias que na época não existia, projeções. Ele falou, parecia uma televisão, né? Imagina a televisão de 43, né? Aquela televisão zona preto e branco, que nem tinha controle, você tinha que ir lá mexer, né? Então interessante, né? Acho que é isso. Sem mais comentários. Beleza? Brigadão. Que assim seja.